Caminhoneiro arrisca tudo pela ex na BR-116, sob chuva intensa, e paga caro pela escolha. Rapaz, eu já vi de tudo nesse tapete preto, mas aquele dia, cê tá doido. Foi diferente. Eu tava na liga, focado, meu Scania cinza nardo, minha nave, roncando bonito no asfalto. Achei que era mais uma viagem comum, só carga, quilômetro e pensamento solto. Mas quando a estrada me jogou de frente com o passado, eu senti o peito apertar. Não foi só um chamado, foi quase uma sentença. E é aí que começa essa história. Um caminhoneiro que meteu o pé no acelerador, não só contra a chuva, mas contra o próprio destino. O título não mente. Caminhoneiro arrisca tudo pela ex na BR-116, sob chuva intensa, e paga caro pela escolha. E você vai entender porque eu digo que cada curva daquela pista ainda me persegue. O ponteiro do velocímetro marcava no 12, o ronco do Scania 460R Super cinza nardo preenchia cada pedaço da boleia. Eu estava na liga firme, só ouvindo o estalo do motor e o barulho seco dos pneus no tapetão molhado. De repente, um barulho estranho quebrou a cadência. Pac! Parecia que alguma coisa tinha batido na lataria. Segurei firme o volante. "Cê tá doido?" Murmurei sozinho, olhando pelo retrovisor. Nada. Só a estrada esticando e a chuva miúda castigando o para-brisa. O coração acelerou, não pelo barulho, mas pelo silêncio depois dele. Caminhoneiro raiz conhece. Quando a estrada cala demais, é porque alguma coisa vai acontecer. Apertei o rádio PX. João Batista na escuta. "Alguém viu esse QRM aí atrás?" Só o chiado respondeu. Foi aí que notei. Um carro preto se aproximando devagar, faróis baixos, quase colado na rabeta da carreta. Não era normal. Ninguém anda assim em plena BR-116 sem querer chamar problema. Baixei o vidro, senti o cheiro da chuva misturado com diesel. O ar frio bateu no rosto, mas não refrescou a inquietação. O carro seguiu grudado, arrastando sombra. Será que estão querendo arrancar tinta comigo? Pensei. Subi a marcha, o Scania respondeu na hora, minha nave roncando firme, mas o carro não desgrudava. A mão suava no volante, a mente voava longe. Estrada é isso, cada quilômetro pode virar armadilha. Me concentrei no tapetão, os olhos cravados na pista, até que o celular vibrou no painel. Olhei rápido, número desconhecido. Hesitei, mas atendi. "Alô?" Silêncio. Depois uma voz que fez meu estômago virar de ponta cabeça. "João, sou eu." Apertei o freio com cuidado. Respirei fundo. Marta. A mesma voz que eu não ouvia há quase 10 anos. O carro preto, a ligação, o ronco do Scania, tudo se misturava. "Marta, que diabo você está fazendo me ligando desse jeito?" Ela respirava pesado, parecia assustada. "Eu preciso de você. Tô encurralada. Só você pode me tirar dessa." Meus olhos voltaram para o retrovisor. O carro ainda estava lá, colado, como se esperasse minha reação. Minha garganta secou. Era coincidência? Era armadilha? "Fala direito, Marta. Onde você tá?" Ela gaguejou. "Na estrada, perto de Curitiba." "João, não dá tempo de explicar, só vem." O rádio PX chiou de novo, interrompendo a tensão. "Ô doutor, cuida na frente que tem bota armando blitz no quilômetro 320, hein?" Avisou uma voz qualquer. O mundo parecia conspirar contra minha paz. Eu que sempre disse que não ia mais me meter em confusão, agora com um carro estranho me seguindo e uma ex-mulher pedindo socorro. Engatei a marcha pesada. O ronco do motor tomou conta da cabine como se respondesse por mim. Eu sabia. A estrada ia me cobrar caro por essa escolha. Mas naquele instante, entre a chuva, o retrovisor e a voz de Marta ecoando na minha cabeça, eu entendi que não tinha mais volta. E se eu tivesse que arriscar meu Scania, meu descanso e até minha vida, que fosse. Porque algumas histórias começam sem pedir licença. Essa história é de um dos nossos seguidores. Rapaziada, se essa história tá batendo firme aí no coração de vocês, mete o dedo no like, se inscreve no canal e não esquece de engatar o sininho
porque aqui a viagem não para nunca. E nos comentários, fala pra mim, de qual pedaço do tapetão vocês estão assistindo e como tá o clima aí? Bora rodar juntos, porque essa família de brutos só cresce, cê tá doido? A voz dela ficou ecoando dentro da boleia, mais forte que o ronco do motor. Eu já tinha esquecido o som de Marta, ou pelo menos achava que tinha. Mas quando ouvi aquele "João, sou eu", foi como se 10 anos de silêncio tivessem caído no meu colo de uma vez só. Segurei firme o volante, o coração batendo mais rápido que o ponteiro do tacógrafo. A estrada seguia reta, o tapetão molhado brilhando sob a chuva fina, mas dentro de mim tudo virou curva fechada. "Marta, que história é essa?" Falei duro, mas a voz saiu mais trêmula do que eu queria. "Você some do mapa por anos e aparece agora me ligando desse jeito?" Do outro lado, ela respirava fundo, parecia engasgada. "João, eu não sei para quem ligar, só pensei em você. Se eu não tivesse certeza que você atenderia, eu não arriscava." Essa frase doeu, porque era verdade. Mesmo depois de tudo, ela sabia que se pedisse, eu vinha. Caminhoneiro pode ser bruto, pode rodar o Brasil inteiro, mas tem um coração que a estrada não consegue endurecer. Olhei pelo retrovisor de novo. O carro preto ainda vinha atrás, sem pressa, sem farol alto, como se tivesse todo o tempo do mundo. Aquilo me deixava com a pulga atrás da orelha. "Marta, fala logo. O que você aprontou?" Perguntei, tentando manter a calma. Ela hesitou, depois deixou escapar. "Não fui eu, foi o Sérgio. Ele se meteu com gente errada. Agora querem cobrar em cima de mim." O nome dele caiu pesado. Sérgio. O cara por quem ela tinha me largado anos atrás. Lembrei do dia em que ela fez as malas, disse que não dava mais, que eu vivia mais para a estrada do que para a família. Eu não consegui responder, só vi ela ir embora. E agora estava aqui, voltando pela linha do telefone, trazendo junto o fantasma desse sujeito. "Então você tá me dizendo que tá encalacrada por causa desse cara?" Voltei, o sangue já esquentando. "João, eu não tenho para onde correr. Eu não quero que você se meta. Só preciso de uma carona. Um tempo para respirar." Carona. Parecia tão simples na boca dela. Mas eu conhecia a estrada e conhecia os sinais. Aquele carro atrás de mim não era coincidência. A tensão crescia como a chuva que começava a engrossar, cada gota batendo no vidro como aviso. "Onde você tá?" Perguntei seco. "Perto do trevo de Curitiba, num posto. João, por favor, vem logo." Silêncio. Eu não sabia se desligava, se dava meia volta, se fingia que nunca atendi. Mas não consegui. A verdade é que, mesmo depois de tudo, meu coração ainda tinha espaço para ela. E isso me deixava com raiva de mim mesmo. Soltei o câmbio, puxei o freio motor e reduzi, sentindo o peso da decisão. O Scania respondeu firme, como se entendesse que a viagem tinha mudado de rumo. No rádio PX, a galera falava de trânsito, de bota na pista, mas eu só ouvia minha respiração pesada. A lembrança de Marta me invadia. O cheiro do café que ela fazia de manhã, a risada quando pegava carona comigo, a briga feia da última noite juntos. Cada memória era um tapa que eu não tinha como evitar. E junto com isso vinha a dúvida. Será que ela estava mesmo precisando de ajuda? Ou estava me arrastando para um buraco que não era meu? O carro preto acelerou e me ultrapassou devagar, quase encostando na lateral. Eu encarei o motorista de relance. Óculos escuros, expressão dura, ele não olhou para mim, mas eu senti que sabia exatamente quem eu era. Arrancar tinta sem motivo não faz parte do jogo da estrada. Aquilo era recado. Segui rodando com a mente em turbilhão. Cada quilômetro até Curitiba parecia carregar uma pergunta nova. Será que ainda dava para confiar em Marta? Será que eu estava pronto para encarar o passado que eu fugi por tanto tempo? No fundo, eu já sabia a resposta. A estrada me ensinou que tem coisas que a gente não escolhe, só aparece na frente da gente e pronto. E Marta sempre foi uma dessas coisas. Cheguei perto do trevo e reduzi. O posto apareceu iluminado, cheio de caminhão parado, cheiro de diesel no ar, farol aceso refletindo no chão molhado. Olhei rápido para os lados e a vi.
Ela estava lá, parada na beira do pátio, cabelo grudado de chuva, casaco velho no corpo. O tempo tinha passado, mas a expressão dela ainda era a mesma. Aquele misto de força e fragilidade que sempre me desmontou. Encostei o Scania. O ronco do motor ecoou no pátio como se anunciasse algo maior do que um simples reencontro. Abri a porta e ela correu até mim. "João", disse ofegante, segurando minha mão. "Obrigada por vir." O toque dela trouxe de volta tudo que eu tinha enterrado. Mas, ao mesmo tempo, senti um peso no ar. Algo dizia que aquela viagem não ia ser só sobre estrada, carga ou quilômetro rodado. Ia ser sobre enfrentar tudo que eu tentei deixar para trás. E eu ainda nem fazia ideia do quanto isso ia me custar. A chuva engrossava no para-brisa e o limpador trabalhava no ritmo da minha cabeça. Rápido, nervoso, sem dar conta de tanta coisa ao mesmo tempo. A estrada seguia larga, mas dentro de mim era só curva fechada. Eu acelerava o Scania, firme, mas parecia que o peso não estava no cavalo nem na carreta, estava no peito. Ver Marta de novo depois de tanto tempo abriu ferida que eu jurava que já estava cicatrizada. Cada quilômetro que eu rodava em direção a Curitiba trazia lembrança diferente. Primeiro, a paixão. Lembrei da primeira vez que ela subiu na boleia comigo. Eu ainda rodava com um toco, caminhão mais simples, mas para mim era a maior nave do mundo. Marta sentou no banco do carona, os olhos brilhando, e disse que nunca tinha se sentido tão livre. Aquilo me pegou de jeito. Caminhoneiro sabe. Quando encontra alguém que entende a estrada, parece destino. Mas o tempo foi passando, e a liberdade que ela sentia no começo virou prisão. Eu viajava demais. Às vezes sumia uma semana inteira, e quando voltava, era só cansaço. Ela queria presença, eu só tinha silêncio. As brigas começaram pequenas, por bobagem. Hora de jantar, visita da família, aniversário perdido. Depois cresceram. Lembro da última grande discussão. Ela gritou que não aguentava mais ser mulher de caminhoneiro. Disse que queria vida parada, casa, rotina. Eu, do meu jeito duro, não respondi nada. Só encarei a parede e deixei ela falar. No fundo, eu sabia que estava perdendo, mas meu orgulho não deixou correr atrás. Agora, rodando sozinho na chuva, percebia o tamanho da burrice. A gente sempre acha que vai ter tempo depois, que dá para resolver amanhã. Mas estrada ensina. Perder a saída é perder o caminho inteiro. Olhei pelo retrovisor e vi o carro preto de novo, distante, mas firme, sempre no mesmo rastro. Arrepiei. Não contei para Marta, não queria deixá-la mais assustada do que já estava. Mas a verdade é que aquele carro parecia sombra, lembrando que essa viagem não ia ser simples reencontro. Peguei o rádio PX, tentei distrair a cabeça. "João Batista na escuta. Como é que tá o tapetão aí na frente?" Uma voz respondeu. "Tá puxado, doutor. Serra molhada, bota na pista e caminhão batendo lata. Se prepara." Desliguei, encostei o cotovelo na janela. O frio da chuva atravessou o braço e me trouxe de volta para o passado. Lembrei do sorriso de Marta, da risada solta que enchia a boleia. Lembrei também da cara dela quando arrumou as malas, decidida a ir embora. Essa imagem ainda me perseguia. O Scania roncava bonito. Cada marcha engatada era como puxar memória atrás de memória. Teve uma vez que ela quase viajou comigo até o Chile, mas desistiu de última hora. Disse que era loucura atravessar fronteira só para ver paisagem. Aquilo me magoou. Eu não queria mostrar paisagem, queria mostrar minha vida, mas nunca consegui explicar. Talvez porque caminhoneiro aprende a falar mais com o motor do que com a boca. Enquanto isso, o celular piscava no painel. Uma mensagem de número desconhecido. Cuidado com quem você leva. Gelei. Olhei rápido para trás, mas só vi os faróis distantes. Era a ameaça clara. Respirei fundo. Segurei o volante com as duas mãos. "Cê tá doido?" Falei sozinho, o som abafado pela chuva. Não contei nada para Marta ainda. Ela estava frágil e eu precisava segurar a onda. Mas o peito apertava porque eu sabia.
Aquela viagem ia cobrar caro. Não era só sobre lembrança, nem sobre saudade, era sobre escolha. E caminhoneiro que erra escolha, paga com quilômetro dobrado. Lá na frente, a placa indicava Curitiba, 40 quilômetros. O coração apertou mais uma vez. Quanto mais perto eu chegava, mais distante parecia a paz que eu tanto buscava. Fechei os olhos por um segundo, deixei o ronco do motor me guiar. Vi a Marta do passado, de cabelo preso, rindo com a mão no meu ombro. Vi também a Marta que me deixou fria, decidida, sem olhar para trás. E agora tinha essa Marta nova, com a voz quebrada no telefone pedindo ajuda. Qual delas era real? Abri os olhos, a estrada ainda ali, molhada, cheia de perigo. O retrovisor me lembrou de novo. O carro preto não desgrudava. Meu coração batia como se tivesse outro motor dentro do peito. Orgulho e saudade brigando, cada um puxando para o seu lado. Eu sabia que não podia confiar 100% nela, mas também não conseguia virar as costas. Caminhoneiro pode até rodar sozinho, mas coração vazio não faz viagem completa. E foi ali, naquele pedaço da BR-116, que percebi, a maior carga que eu carregava não estava na carreta, estava dentro de mim. E essa eu não sabia se ia dar conta de entregar. Encostei o Scania no pátio do posto, o ronco do motor ecoando entre os outros brutos parados. A chuva caía fina, mas constante, deixando o chão liso e cheio de reflexos. Desliguei o motor e por alguns segundos fiquei só ouvindo o barulho da água batendo no teto da boleia. Respirei fundo, como quem precisa de coragem antes de descer. E lá estava ela, Marta. De longe, parecia menor do que eu lembrava. O cabelo solto grudado pela chuva, o casaco velho encharcado, o olhar perdido. Não era a mesma mulher que me deixou de cabeça erguida, decidida. Essa Marta parecia quebrada, mas ainda assim era ela. E isso bastava para bagunçar tudo aqui dentro. Desci devagar, as botas afundando nas poças. Quando ela me viu, apertou o passo, os olhos brilhando entre medo e alívio. "João", disse baixo, quase sem voz, "eu sabia que você vinha." Fiquei parado, sem saber se abria os braços ou fechava o coração. A mão dela encostou na minha, gelada de chuva. Eu não puxei de volta, mas também não segurei. "Marta, fala logo, o que você arrumou dessa vez?" Minha voz saiu firme, mas o peito tremia. Ela baixou os olhos. "Não é como você está pensando. Eu só não tenho para onde ir. Preciso sair daqui, rápido." Olhei em volta. O pátio estava cheio de caminhoneiro tomando café, abastecendo, arrumando lona. Gente demais para ela parecer tão assustada. E foi aí que percebi. Não era o lugar, era quem podia estar atrás dela. "Sobe na boleia!" falei, apontando para o Scania. "Mas você vai me explicar tudo no caminho." Ela obedeceu sem discutir. Subiu na boleia como quem volta para um lugar conhecido, mas não querido. O jeito que passou a mão no painel, devagar, mostrou que a lembrança ainda morava nela também. Liguei o motor e o ronco do Scania abafou o silêncio. Puxei para a pista, engatei marcha e seguimos. A tensão dentro da cabine era mais pesada que qualquer carga. Eu olhava para frente, para o tapetão brilhando de chuva, mas sentia o olhar dela no meu rosto. Até que ela quebrou o gelo. "Você não mudou nada", soltei uma risada seca. "Já você mudou tudo." Ela suspirou, encostou a cabeça no vidro. "Eu errei, João. Achei que podia ter outra vida, longe da estrada. Mas foi tudo ilusão." Essas palavras cortaram fundo, porque eram o que eu queria ouvir há anos, mas agora soavam tarde demais. "Tá arrependida de quê?" perguntei, a voz meio áspera. "De ter me deixado ou de ter se metido com aquele Sérgio?" O nome dele caiu como martelo dentro da boleia. Ela estremeceu, demorou a responder. "Dos dois, João." Silêncio. Só o limpador indo e voltando, marcando o ritmo da nossa história mal resolvida. De repente, os faróis atrás voltaram a me incomodar. O mesmo carro preto, sempre na distância certa, como se tivesse paciência infinita.
Eu sabia o que aquilo significava. Não era coincidência. Marta, fala a verdade. Quem está atrás de você? Virei rápido, o olhar fixo no dela. Porque eu tô vendo aquele carro grudado em mim desde antes do posto. Ela empalideceu. Eu tentei resolver as dívidas do Sérgio. Achei que ia dar conta, mas agora eles querem me levar junto. O sangue ferveu. Apertei o volante até os dedos doerem. E você me mete nisso? Depois de tudo? Os olhos dela se encheram d'água. Eu não tinha mais ninguém, João. Só pensei em você. Essa frase me desmontou. Porque era verdade. Eu podia odiar, podia me trancar no orgulho, mas no fundo sabia. Se não fosse eu, quem mais? Engatei marcha pesada, o Scania rugiu. A estrada diante de mim parecia não ter fim, e atrás o carro preto ainda seguia, firme. Cada gota de chuva no vidro era como relógio contando o tempo que nos restava. Olhei rápido para Marta. O rosto dela refletia cansaço, medo e arrependimento. O meu, endurecido pelo volante, escondia um coração dividido entre raiva e saudade. E foi nesse silêncio sufocado, com a chuva como trilha e a sombra nos perseguindo, que eu percebi. Aquela viagem não ia ser só sobre reencontro, ia ser sobre sobrevivência e talvez sobre redenção. Marta ajeitou-se no banco do carona, puxou o cinto devagar, como quem tenta ganhar tempo. Eu, do lado de cá, só senti o ronco do motor batendo junto com o coração. O Scania cinza nardo era meu mundo, meu abrigo, meu pedaço de chão sobre rodas. Nunca gostei de dividir essa boleia. Agora, com ela ali, parecia que cada centímetro da cabine estava carregado de lembrança. Rodamos uns bons quilômetros em silêncio, só o limpador riscando o para-brisa e o barulho da chuva no teto. Marta olhava para a estrada, mas eu sabia que estava inquieta. O jeito dela mexer as mãos, encostar na calça, ajeitar o cabelo molhado, era tudo nervoso. Não vai dizer nada? Ela quebrou o gelo, a voz baixa, quase desafiando. Respirei fundo, apertei o volante. O que você quer que eu diga, Marta? Que eu tô feliz em te ver depois de 10 anos. Que é bom ter você de novo aqui na minha boleia, como se nada tivesse acontecido. Ela baixou os olhos, mas não recuou. Eu não espero isso de você. Só queria que me ouvisse. O silêncio voltou, pesado. A chuva engrossava. Você me deixou, Marta. Falei, sem olhar para ela. Me deixou e ainda foi embora com aquele sujeito. Não adianta fingir que não aconteceu. Ela se mexeu no banco, encarou o painel. Eu estava perdida, João. Você vivia mais para a estrada do que para a gente. Eu precisava de alguém presente e achei que tinha encontrado. E encontrou? Perguntei seco. Ela demorou. Por um tempo. Depois vi que não era nada do que eu pensei. Engatei a marcha, o Scania respondeu com força. O motor rugia, como se entendesse a raiva que eu guardava. E agora você aparece assim, no meio da chuva, pedindo carona. Falei, a voz crescendo. Sabe o que isso parece? Parece que eu sou sempre a última saída, o cara que você lembra quando não tem mais ninguém. Ela virou para mim, os olhos marejados. E não é? Você sempre foi esse cara, João, mesmo quando eu não merecia. Essas palavras cortaram fundo, porque eram verdade. Eu sempre fui o porto seguro dela, mesmo quando meu orgulho dizia para largar. O rádio PX chiou, trazendo de volta à estrada. Ô doutor, cuidado que tem bota no quilômetro 280, blitz pesada, avisou uma voz qualquer. Ajeitei o retrovisor. O carro preto continuava atrás, discreto, sem se aproximar demais. Aquilo me deixava inquieto, mas não comentei nada ainda. E o Sérgio? Soltei de repente. Cadê ele nessa história? Marta respirou fundo. Sumiu. Deixou a dívida para trás e me largou no meio. Eles vieram cobrar de mim. A raiva subiu de vez. Então você está me arrastando para confusão que não é minha. Ela virou rápido, os olhos brilhando de desespero. Eu não tenho para onde ir. Você acha que eu ia vir atrás de você se tivesse escolha? As palavras ficaram pesadas no ar. Por dentro, eu estava dividido. Parte de mim queria largar ela no próximo posto, seguir viagem sozinho, mas a outra parte, a outra não deixava.
Caminhoneiro pode até fingir ser bruto, mas quando o coração fala, não tem marcha que segure. Segui dirigindo, a estrada molhada pedindo atenção. Marta encostou a testa no vidro, calada. Eu sentia o peso do silêncio dela mais do que qualquer grito. Depois de um tempo ela falou baixo. Eu sei que não mereço, sei que te magoei, mas se você me deixar agora, João, eu não volto para casa. As palavras ficaram ecoando. Eu não respondi. Só olhei de canto e vi uma lágrima escorrer no rosto dela. O carro preto, firme atrás, parecia confirmar tudo. A gente não estava sozinho naquela estrada. E pior, o perigo não vinha só de fora. Vinha também do que estava acontecendo dentro da boleia. A viagem tinha acabado de começar, mas eu já sentia que essa carga, essa mistura de passado, saudade e medo, ia ser a mais pesada da minha vida. E de um jeito ou de outro, eu ia ter que entregar. O motor do Scania roncava pesado, engolindo a estrada molhada como se nada pudesse parar. Mas eu sabia que não era bem assim. A boleia, que sempre foi meu refúgio, agora parecia um campo minado. Eu dirigia, os olhos fixos no tapetão, mas sentia cada respiração de Marta ao meu lado. Ela se mexia pouco, apertava as mãos no colo, como se estivesse ensaiando o que dizer. Até que, sem me olhar, soltou. É por causa do Sérgio. Só esse nome já me deu vontade de reduzir e largar ela no acostamento. Segurei o volante com força, respirei fundo. Eu já imaginava. Respondi, a voz seca. Esse cara nunca prestou. Ela continuou baixinho, como se confessasse um crime. Ele se meteu com gente errada, João. Dívida grande. Prometeu pagar e sumiu. Sobrou tudo para mim. Apertei os dentes. O motor do Scania rugiu quando pisei mais fundo, talvez para engolir a raiva junto com o asfalto. E você acha justo me arrastar para essa encrenca? Perguntei, sem disfarçar a fúria. Você sabe como é a estrada, Marta. Aqui, cada escolha tem preço. Ela virou para mim, os olhos molhados, mas firmes. Eu não tinha outra opção. Você é o único que pode me tirar disso. O silêncio depois dessa frase foi mais pesado que o barulho da chuva. Eu queria gritar, queria despejar tudo que guardei em anos, mas só consegui pensar. Ela ainda acredita que eu sou o porto seguro dela. Olhei pelo retrovisor. O carro preto ainda estava lá, colado, sempre mantendo a mesma distância. Isso não era coincidência, não era viagem de paranoia. Eles sabiam que ela estava comigo. Marta, falei devagar, escolhendo as palavras. Esse carro atrás da gente tem a ver com essa dívida? Ela demorou. Mexeu no casaco, respirou fundo, mas não respondeu de cara. Eu não sei, disse por fim, sem coragem de me encarar. Talvez me atravessou. Caminhoneiro não vive de talvez. A estrada não perdoa dúvida. Escuta aqui, Marta. Minha voz saiu dura, o Scania vibrando junto. E se eu tô metendo meu caminhão, minha vida e minha rota nessa história, eu preciso saber tudo. Não vem com metade. Ela virou, finalmente me encarou, os olhos cheios de medo e vergonha. Eu não posso, João. Não agora. Só me leva, por favor. Esse pedido me desmontou. Porque não era a Marta orgulhosa que eu conhecia. Era uma mulher quebrada, implorando. E eu, por mais que quisesse ser pedra, nunca soube negar. Passei a mão no painel do Scania, como se buscasse resposta ali. O caminhão sempre me guiou quando a cabeça pesava. Mas dessa vez, nem o ronco do motor trazia clareza. Tá bom, falei por fim. Eu vou te levar. Mas se descobrir que você está escondendo coisa séria, eu largo você na primeira parada. Ela fechou os olhos, respirou aliviada. Obrigada, João. Não respondi. Engatei marcha, deixei o bruto cantar na subida da serra. O vento batia forte, a chuva engrossava e cada curva parecia mais estreita do que eu lembrava. O rádio pechicheou de novo. Ô doutor, cuidado aí que tem cachorro louco descendo sem freio na contramão. Avisou alguém. Reduzi na hora. Minutos depois, um caminhão passou voando do outro lado, quase arrancando tinta. Meu coração disparou, mas segurei firme. Agora é só trocar a cueca, chofer. Pensei, tentando aliviar a tensão. Olhei de canto para Marta. Ela estava pálida, assustada com o que viu.
Esse é o mundo que você deixou para trás, lembra? Falei. Aqui a vida muda num segundo. Ela não respondeu. Só ficou olhando a estrada, como se tentasse entender onde tinha se metido. Rodamos mais alguns quilômetros em silêncio. A chuva batia forte, o limpador mal dava conta. No fundo, eu sabia que não tinha recebido nem metade da história. A tal verdade parcial dela não passava de um esboço, mas também sabia que de um jeito ou de outro, agora eu estava dentro. E cada vez que olhava para o retrovisor e via aqueles faróis pretos me seguindo, eu tinha certeza de uma coisa: a estrada ainda ia cobrar. E caro. O Scania cortava a serra como faca em pão quente, firme, pesado, mastigando cada subida. Eu estava na liga, os olhos colados no retrovisor mais do que na pista. A chuva ainda caía miúda, deixando a estrada lisa, e os faróis atrás seguiam no mesmo compasso. Sempre ali, nem para se aproximar, nem para sumir. Suspirei fundo, apertei o volante. Caminhoneiro com estrada no sangue, sabe? Carro que cola demais sem motivo nunca é coisa boa. Marta. Chamei sem olhar para ela. Esse carro aí atrás é deles, não é? Ela demorou. Fingiu ajeitar o casaco, respirou fundo. João, pode ser só coincidência. Estrada é cheia de gente indo e vindo. Balancei a cabeça, soltei um riso sem humor. Coincidência, Marta, cê tá doido. Tô rodando há 25 anos nesse tapetão. Já vi de tudo. Coincidência não cola quando o mesmo carro fica grudado quilômetro após quilômetro. Ela mordeu o lábio. Desviou o olhar para o vidro lateral, como se a chuva tivesse mais resposta que eu. Se for eles, arrisquei, sem baixar a voz. Você tá me jogando direto no olho do furacão. Ela fechou os olhos, como se tivesse medo da minha reação. Eu não queria isso, João. Só precisava sair viva daqui. A frase bateu no peito mais pesado que tonelada de carga. Era medo de verdade, não desculpa. Mas ainda assim, estava me arrastando junto. O carro preto manteve a perseguição. De repente acelerou, chegou mais perto, faróis quase estourando no retrovisor. Meu coração disparou, engatei marcha pesada, o Scania respondeu no mesmo instante. O ronco do motor encheu a boleia, ecoando como se dissesse: "Tô contigo." Segura firme, Marta. Avisei, os olhos na pista. Se eles quiserem brincar, eu também sei jogar. Ela agarrou o banco, assustada. Não faz nada, João, por favor. Mas já era tarde. O carro preto encostou de lado, ameaçando arrancar tinta. Eu segurei firme, puxei pro acostamento, quase no limite. A carreta balançou, o asfalto molhado não ajudava. Senti o peso do caminhão querendo me arrastar, mas mantive firme no braço. O carro recuou, ficou atrás de novo, como se testasse meus nervos. Viu só? Falei duro. Eles não estão só passando, eles estão de olho em você. Marta tremia. Eu não devia ter te chamado, sussurrou. Essa frase me atingiu em cheio, porque de certa forma eu também sabia que era verdade. Mas agora não tinha mais volta. Rodamos mais uns quilômetros em silêncio, só o som do limpador e da respiração dela preenchendo o ar. A cada curva, eu esperava que o carro preto desaparecesse. Não desapareceu. Marta, eu preciso saber. Falei firme. O que exatamente você deve para esses caras? Ela hesitou, apertou os dedos no colo. Eu não devo nada. Quem devia era o Sérgio. Mas quando ele sumiu, eu assinei uns papéis, João. Achei que estava ajudando, que ia resolver. Olhei rápido para ela, incrédulo. Assinou sem saber? Ela baixou a cabeça. Eu só queria que parassem de ameaçar. Bati a mão no volante. Cê tá doido, Marta. Esses caras não brincam. Papel na mão deles vale mais que vida. Ela chorava em silêncio, sem se defender. E isso me desmontava ainda mais. Porque no fundo, eu sabia que se fosse qualquer outra pessoa, eu já teria largado no meio da estrada. Mas não era. Era Marta. O rádio PX chiou, interrompendo o peso do silêncio. Ô doutor, cuidado aí que mais pra frente tem QRM pesado, acidente na curva, disse uma voz. Reduzi, atento, mas minha mente continuava no carro preto. Ele mantinha a distância,
como se tivesse todo o tempo do mundo. Eles não vão parar, Marta. Falei baixo. E agora não é só com você, é comigo também. Ela me olhou, os olhos cheios de lágrimas. Eu sei. Foi a primeira vez que ela falou sem se justificar, sem desculpas, sem tentativas de aliviar. Só um reconhecimento duro, nu, que calou a boleia. A estrada seguia molhada, o Scania firme, o carro preto atrás. E eu sabia. Aquela viagem tinha acabado de mudar de patamar. Não era mais sobre reencontro, nem sobre dívida. Era sobre até onde eu estava disposto a ir por ela. E dentro de mim, a resposta já começava a nascer. A madrugada avançava e a BR-116 seguia molhada, com aquele brilho estranho da chuva refletindo os faróis. O ronco do Scania preenchia a boleia, mas não abafava o silêncio que pesava entre nós. Eu já tinha rodado muita noite sozinho, mas aquela companhia trazia um peso diferente. Não era carga de aço, não era soja no granel. Era Marta. Ela ajeitou-se no banco, puxou o casaco para se cobrir, os olhos fixos na estrada, como se tentasse fugir das perguntas que eu ainda não tinha feito, até que quebrou o silêncio, quase num sussurro. Você ainda roda de madrugada, né? Soltei uma risada curta, sem humor. Caminhoneiro não escolhe hora, Marta. A pista chama, a gente vai. Ela virou de leve, encarando meu perfil iluminado pelo painel. Eu lembro. Era o que eu mais odiava e o que eu mais sentia falta quando você não estava em casa. Essa frase me pegou no contrapé. Por um instante, perdi o compasso do pensamento. Tive que respirar fundo para não deixar transparecer. Você escolheu outra vida, Marta. Falei firme, mas com a voz embargada. Não adianta se arrepender agora. Ela balançou a cabeça, mordendo os lábios. Eu achei que estava escolhendo, mas na verdade eu só estava fugindo. Olhei rápido para ela, depois voltei para os faróis iluminando o tapetão. O carro preto continuava atrás, sempre na mesma distância. Aquilo já era parte do cenário. Mas o que pesava mesmo era cada palavra dela. Fugindo de quê? Perguntei desconfiado. Ela demorou a responder e quando falou, a voz saiu baixa. De você. Do que eu sentia. O silêncio que veio depois foi ainda mais pesado, porque eu não esperava. Eu estava pronto para ouvir justificativa, desculpa, mas não isso. Apertei o volante, o coração disparado. E conseguiu? Perguntei, sem tirar os olhos da estrada. Ela respirou fundo e, pela primeira vez, encarou meus olhos de verdade. Nunca. Essas 4 letras entraram em mim como faca. De repente, todas as noites que passei sozinho nos postos, as viagens em bico seco, o orgulho que carreguei como armadura, tudo pareceu pequeno diante daquela confissão. Engatei marcha pesada, mais para ganhar tempo do que por necessidade. O Scania rugiu alto, como se tentasse abafar a confusão dentro da boleia. Você me deixou, Marta. Falei, a voz dura. Me largou quando eu mais precisava. Eu não era fácil, eu sei, mas você foi embora sem olhar para trás. Ela respirou fundo, lágrimas escorrendo discretas. Eu me arrependo todos os dias, João, mas eu não sabia como voltar. Eu não sabia se você ainda me queria. Minha vontade era gritar que sim, que mesmo no fundo do poço eu nunca tinha deixado de querer. Mas o orgulho, esse velho companheiro, segurou minha língua. Ficamos rodando em silêncio, só o som da chuva e do motor ocupando o espaço, até que ela quebrou de novo. Eu ainda sonho com a gente, com aquela vida que a gente podia ter tido se eu tivesse ficado. Olhei para frente, a estrada molhada refletindo como espelho. Eu também sonhava, mas nunca tive coragem de admitir. Sonho não enche tanque, Marta, respondi seco. Estrada é feita de escolha. E a sua, você já fez. Ela fechou os olhos, deixou uma lágrima cair. Mesmo assim, eu nunca te esqueci. Meu peito apertou. As mãos suavam no volante. Por dentro, era guerra entre orgulho e saudade, entre raiva e desejo, entre querer largar ela no próximo posto e querer segurar para sempre no banco do carona. Nesse instante, o carro preto acelerou e colou ainda mais.
Os faróis invadiram a boleia pelo retrovisor. O coração disparou. Segura firme, falei puxando o Scania para o acostamento, testando se eles iam reagir. E reagiram. O carro acompanhou, passo a passo como sombra. Voltei para a pista, respirei fundo. Marta, vou te falar uma coisa. Minha voz saiu grave. Eles estão na nossa cola. E se eu for arriscar minha pele, eu preciso da verdade inteira. Ela enxugou o rosto, respirou fundo, como se finalmente aceitasse que não dava mais para segurar. Eu nunca te esqueci, João, mas eu também não sei se vou sair dessa viva. A estrada seguiu, reta, molhada, pesada. O Scania roncava, o carro preto atrás. E dentro da boleia, o passado e o presente se misturavam, me jogando contra a parede. Entre orgulho e saudade eu sabia. Uma decisão logo ia ter que ser tomada. E essa decisão podia custar tudo. A madrugada já estava virando manhã quando percebi que o carro preto tinha voltado de vez. Eu já tinha despistado antes, acelerando nas curvas da serra, diminuindo nas retas para ver se passava, mas ele sempre reaparecia como sombra grudada. O Scania roncava firme, engolindo quilômetro, mas minha cabeça não desligava. Cada vez que olhava no retrovisor e via aqueles faróis imóveis, alinhados certinho com a minha rabeta, o sangue gelava. Marta, falei, sem rodeio, eles não estão só passando, eles estão atrás de você. Ela não respondeu. Ficou olhando para o vidro, a chuva fina, escorrendo como se fosse desculpa para evitar meu olhar. Não adianta me enrolar, insisti. Esse carro não desgruda, isso não é coincidência. Ela respirou fundo, apertou as mãos no colo. João, eu já te disse, é dívida. Eles estão me cobrando. Bati a mão no volante, a paciência se esgotando. Dívida não faz ninguém perseguir caminhão desse jeito. Isso aí é coisa séria. O que você está escondendo? O silêncio dela pesou. O limpador riscando o vidro parecia um relógio marcando o tempo da mentira. Apertei ainda mais o volante. Marta, olha para mim. Minha voz saiu grave. Eu já tô dentro disso, queira ou não. Se eu não souber a verdade inteira, não tem como proteger nem você nem a mim. Ela virou devagar, os olhos marejados, mas firmes. João, se eu te contar tudo, você não vai me perdoar. Meu coração disparou. Então tinha mais coisa, e coisa grande. Experimenta, desafiei. Pior que ser caçado por esses caras já não pode ficar. Mas ela calou. Virou para o vidro, deixou a estrada refletir no rosto, como se pedisse para eu desistir de pressionar. Engatei marcha pesada, o Scania rugiu alto, ecoando dentro da boleia. Eu estava no limite. Foi então que o carro preto acelerou. Encostou de novo na lateral. Os faróis iluminando direto dentro da cabine. Eu puxei o caminhão para o canto, testando se eles iam avançar. Eles recuaram rápido, como se só quisessem mandar recado. Cê tá doido, murmurei, o coração disparado. Isso não é só cobrança, Marta. Ela fechou os olhos, o corpo encolhido no banco. Eles querem algo que eu assinei e que vale mais do que dinheiro. Que papel é esse? Perguntei sentindo a raiva subir. Fala logo! Mas ela só chorava, sem responder. O rádio PX chiou na hora certa, quebrando o silêncio sufocante. Ô doutor, segura firme aí que tem QRM feio no quilômetro 210. Caminhão virado, pista molhada, bota controlando. Agradeci pelo aviso, mas minha mente continuava no mesmo ponto. Marta estava escondendo a parte mais pesada dessa história. Reduzi a marcha, passei devagar pelo acidente. Vi caminhão tombado, carga espalhada, gente acenando no acostamento. Cena comum para quem roda, mas sempre dá aquele frio na barriga. Olhei de canto para Marta. Ela estava pálida, como se cada desastre da estrada fosse lembrete do que nos esperava. Quando voltamos para o tapetão livre, soltei a pergunta de novo, sem dó. Marta, você assinou o quê? Ela apertou o cinto, respirou fundo. Eu assinei garantia. Dei meu nome como responsável pela dívida. Mas isso não explica perseguição, Marta. Falei alto.
Isso explica processo, cobrança, advogado, não carro te seguindo na madrugada. Ela demorou, depois sussurrou. Eu assinei também a transferência de umas cargas. João, eu nem sei o que tinha dentro. Meu estômago revirou. Agora fazia sentido. Cargas ilegais. Falei entre dentes. Você não meteu seu nome nisso, Marta. Diz que não. Ela chorava, tentando falar. Eu só queria resolver rápido. Eles disseram que era só emprestar o nome, que ia ser passageiro. Quase bati o caminhão de tanta raiva. Respirei fundo, segurei o bruto no braço. Marta, você não está devendo só dinheiro, está devendo vida. O carro preto manteve a distância, como se tivesse ouvido a confissão junto comigo. E eu entendi. Não iam parar até levar o que queriam. Continuei na estrada, o coração roncando mais alto que o motor. A cada quilômetro a tensão aumentava, e eu sabia, se ela estava escondendo ainda mais coisa, eu precisava descobrir logo, porque do jeito que a coisa ia, a próxima curva podia ser a última. A chuva tinha dado uma trégua, mas o céu continuava carregado, pesado como o meu pensamento. A estrada se estendia reta, aquele tapetão úmido refletindo os faróis do Scania, e no retrovisor os faróis do carro preto ainda brilhavam, firmes, como um aviso de que não iam me largar. Eu sabia que já estava dentro da encrenca até o pescoço. Qualquer caminhoneiro raiz, com um pingo de juízo, teria largado Marta no primeiro posto, virado o volante e seguido viagem batendo lata. Mas eu não consegui. Alguma coisa dentro de mim dizia que abandonar ela ali seria como largar uma parte minha no meio da estrada. Marta quebrou o silêncio, a voz baixa, cansada. Você devia me deixar, João. Eu só vou te trazer problema. Olhei para frente, firme no volante. Tarde demais para isso, Marta. Agora, se eles querem me pegar, vão ter que suar na subida. Ela me encarou com os olhos vermelhos de choro, mas não disse nada. Eu sabia que minha decisão não era a mais sensata, mas era a única que eu conseguia tomar. A estrada, naquela hora, parecia refletir minha vida inteira, cheia de bifurcação, curvas traiçoeiras e placas que a gente só entende quando já passou. Eu estava na encruzilhada. Podia abandonar e seguir leve, ou carregar essa carga invisível até o fim, mesmo sabendo que podia custar caro. Engatei marcha pesada e o Scania respondeu com um ronco firme, como se dissesse que estava comigo nessa. O rádio PX chiou. Ô, doutor, segura aí. Quilômetro 195 tem blitz da bota, pesada. Tão parando o caminhão de tudo que é tipo. Meu coração disparou. Com Marta do lado e aquele carro preto na cola, uma blitz podia ser o pior lugar para encostar. Se fosse azar, eles já podiam estar de olho em nós. E agora? Ela perguntou nervosa. Se a polícia parar a gente, eu respirei fundo. Se a bota parar, eu invento. Já escapei de coisa pior, mas se eu te largar agora, eles te pegam na saída do posto. Ela baixou a cabeça murmurando. Você não merece isso, João. Merecer? Falei mais alto. A estrada não pergunta se a gente merece, só joga no colo. Segui firme. Quando cheguei perto do ponto indicado, diminui a marcha, atento. O carro preto manteve distância, não ousou chegar perto da blitz. Aí eu entendi. Eles não queriam confusão com a polícia, eles só queriam a gente sozinho. Passei devagar, farol baixo, motor roncando limpo. O guarda rodoviário fez sinal para frente e nem olhou direito. Respirei aliviado, mas não relaxei. Mais uns quilômetros, a estrada se abriu em bifurcação. Uma placa apontava para seguir na BR até Curitiba. Outra para o desvio em direção ao interior. Estrada mais estreita, menos movimento. Foi como se a vida tivesse desenhado a metáfora na minha frente. O caminho certo, cheio de movimento, era seguro, mas também era previsível, fácil para os caras atrás da gente. O outro, isolado, sem viva alma, podia me dar vantagem, mas também me deixava exposto. Olhei para o retrovisor, os faróis ainda ali. Olhei para Marta. Ela tremia no banco, tentando segurar o medo. Decide logo, João. Ela sussurrou. Eles não vão desistir. Sorri de canto, sem humor.
Quem disse que sou eu que decido? Essa escolha já está feita desde a hora que você subiu na boleia. E virei no desvio. A estrada ficou mais estreita, cercada de árvores molhadas que balançavam com o vento. O silêncio da madrugada era cortado só pelo ronco do Scania e pelo barulho da água nos pneus. Olhei de novo para o retrovisor. O carro preto virou junto. Marta arregalou os olhos. Eles não vão largar. Pois então que venham. Respondi firme. Eu não corro da estrada. A tensão crescia a cada curva. Eu sentia a respiração dela acelerada, o coração dela quase no mesmo compasso do meu. E dentro da boleia, entre chuva e faróis, ficou claro. Não era mais questão de ajudar ou não ajudar. Eu já tinha escolhido. E a escolha ia me custar caro. Eu só não sabia ainda quanto. A chuva engrossou de repente, como se o céu tivesse decidido participar da briga. O limpador corria de um lado para o outro, mas mal dava conta. O asfalto brilhava, escorregadio, e o Scania avançava pesado, firme no braço. Eu já estava acostumado com tempestade, mas não com o que vinha atrás. O carro preto acelerou. Vi os faróis no retrovisor se aproximando rápido demais. Antes que eu pudesse reagir, ele colou na minha lateral esquerda, farol alto aceso, jogando luz dentro da boleia. Marta arregalou os olhos, segurando no painel. João, eles vão bater! Segurei firme o volante. Segura você também, porque se eles encostarem, a gente vai ter que segurar na raça. O carro jogou para cima, raspando quase na lataria. O barulho da água sendo levantada pelos pneus misturava com o ronco do motor. A carreta balançou e por um instante eu senti o bruto deslizar. "Cê tá doido!" gritei, puxando pro acostamento molhado. O caminhão sacudiu, o coração disparou. Por pouco não fui parar no barranco. Respirei fundo, engatei marcha mais pesada e trouxe o Scania de volta para a pista. O carro preto recuou, ficou atrás outra vez, como se estivesse testando até onde eu aguentava. Marta chorava baixinho, os ombros tremendo. "Eles vão matar a gente, João." Olhei firme para frente. Ainda não. Enquanto eu tiver esse caminhão debaixo da mão, eles não vão conseguir. A estrada se estreitou numa curva longa. O carro aproveitou e veio de novo. Dessa vez, pela direita. Jogaram contra a rabeta da carreta, tentando desestabilizar. Senti o tranco seco, o peso da carga balançando. O Scania gemeu alto, mas ficou em pé. "Segura!" gritei, virando o volante no braço. O caminhão quase saiu, mas consegui trazer de volta. Meu corpo inteiro doía com a força que fiz. O carro recuou outra vez, sumiu por alguns segundos no spray da chuva. Silêncio tenso. Até que apareceu pelo retrovisor, agora mais distante. "Por que eles não param logo?" Perguntei, mais para mim mesmo do que para ela. Marta respirava fundo, tentando recuperar o fôlego. "Eles querem me levar viva." Engoli seco. Essa frase caiu como pedra. Não era sobre cobrança, não era sobre dívida, era sequestro. A raiva subiu. "Então eles vão ter que arrancar você de dentro da minha boleia." Pisei fundo, o Scania rugiu, subindo na serra com força. O velocímetro passou dos 100, a chuva martelava o vidro e cada curva parecia mais apertada. Mas eu sabia, se deixasse eles encostar de novo, podia ser o fim. O carro acelerou também, se aproximando. Dessa vez veio decidido, encostou na lateral e começou a empurrar. O barulho de ferro contra ferro ecoou. O caminhão sacudiu forte. "João!" Marta gritou agarrando no banco. Segurei firme, o braço doendo, mas não larguei. O Scania quase perdeu tração. As rodas traseiras derraparam, mas consegui segurar. O carro, talvez assustado com a força do bruto, recuou de novo. "Eles não vão desistir", falei entre dentes. Marta chorava, o rosto molhado, não só de lágrimas, mas de medo. "Eu não queria que você passasse por isso." Olhei para ela, rápido. Depois voltei para os faróis do retrovisor. "Já tô passando, Marta. Agora é até o fim." A chuva não dava trégua. A estrada parecia um espelho quebrado, refletindo faróis, borrando a visão. O carro preto voltou a se aproximar, mas dessa vez manteve distância de ataque.
E foi nesse momento que percebi. Eles não estavam só me testando, eles estavam esperando a hora certa. Engoli em seco, o corpo inteiro em alerta. O Scania rugia, o coração batia no mesmo ritmo, e dentro da boleia eu já sabia. A próxima jogada deles ia ser a mais perigosa. E eu teria que estar pronto, porque não ia ter segunda chance. O carro preto ficou para trás por alguns instantes, sumindo no borrifo da chuva. O coração ainda martelava no peito, o braço doía de tanto segurar o volante. Respirei fundo, mas não baixei a guarda. Sabia que eles iam voltar. Dentro da boleia, Marta tremia. O silêncio dela pesava mais que o barulho do motor. Eu já não aguentava mais. Chega, Marta. Minha voz saiu dura. Agora você vai me contar tudo. Ela fechou os olhos, como quem pede força. Respirou fundo e encarou o chão antes de falar. Eu usei meu nome, João. Coloquei minha assinatura para tentar resolver as dívidas do Sérgio. Meu estômago virou. Você fez o quê? Ela ergueu os olhos cheios d'água. Eu achei que ia resolver, que seria rápido. Eles disseram que, com meu nome, iam liberar o dinheiro e que o Sérgio ia pagar depois. Bati a mão no volante, o Scania sacudiu. Você tá doido, Marta? Você não assinou papel de dívida comum. Esses caras não brincam com contrato, eles brincam com vida. Ela desabou chorando. Eu só queria acabar com aquilo. Eu não sabia que iam me usar como moeda de troca. A palavra me travou. Moeda. Troca. Aquilo já não era mais cobrança, era sequestro anunciado. Olhei pelo retrovisor, os faróis do carro preto reapareceram, firmes, vindo devagar. Eles estavam esperando a hora certa para agir. Então é isso, falei entre os dentes. Eles não querem dinheiro, querem você. Marta chorava mais forte, as mãos agarradas no cinto. Eu não queria te arrastar para isso, João. Mas eu não tinha mais ninguém. Olhei rápido para ela, depois voltei para a estrada. O coração disparado, a raiva queimando. Pois agora você tem. Mas se eles acham que vão te levar de dentro do meu caminhão, tão bem enganados. O carro preto se aproximou de novo, ameaçando encostar. Engatei marcha pesada, o Scania rugiu alto, ganhando força na subida. O barulho do motor preenchia a boleia como promessa. Marta segurava o painel, os olhos arregalados. Eles não vão desistir, João. Eles só param quando conseguem o que querem. Então, vamos ver quem cansa primeiro. Respondi, firme. A chuva batia forte, a estrada parecia se fechar a cada curva. O retrovisor mostrava aqueles faróis como se fossem predadores atrás da presa. Por dentro, eu lutava contra dois inimigos, a estrada e a verdade que Marta tinha acabado de jogar no meu colo. Agora eu sabia, não era dívida, não era confusão pequena. Ela tinha se entregue de bandeja na mão de gente que não perdoava. E no fundo, eu também sabia que minha decisão de continuar com ela ia custar caro. Talvez mais caro do que eu podia pagar. Mas já era tarde para voltar atrás. A estrada, o Scania e meu coração tinham escolhido. E a escolha era lutar até o fim. O carro preto avançou pela lateral, jogando a rabeta contra o Scania. O tranco veio seco, forte, e por um segundo eu senti o bruto perder tração. Marta gritou agarrada no banco e meu coração quase saiu pela boca. Era agora ou nunca. Naquele instante, o tempo pareceu parar. Eu tinha dois caminhos. Encostar, parar o caminhão e encarar os homens cara a cara, sem saber se sairia vivo. Ou pisar fundo e confiar na força do Scania, arriscando tudo no asfalto molhado. O instinto falou mais alto. Segura firme, Marta. Apertei os dentes. Hoje a gente corre. E afundei o pé. O ronco do motor explodiu dentro da boleia. A turbina cantou alto e o velocímetro disparou. O Scania, pesado, mostrou que ainda tinha fôlego de sobra. O carro preto tentou acompanhar, mas a carreta já ganhava espaço na subida. O corpo inteiro tremia. Eu segurava no braço, sentindo o caminhão vibrar, cada marcha engatada no limite. A chuva batia forte, mas nada mais fazia barulho. Só o motor e meu coração. Marta respirava ofegante, os olhos arregalados. Eles não vão parar, ela gritou.
Então vamos ver até onde eles aguentam, respondi firme. A estrada se estreitou numa curva longa, cercada de barranco de um lado e ribanceira do outro. O carro preto acelerou mais, tentou colar de novo. Joguei o Scania pro canto, quase raspando no guardrail. O coração subiu na garganta, mas mantive firme. Eles não encostaram. Recuaram. Por alguns segundos, silêncio. Respirei fundo, mas não tirei o pé. Sabia que era só trégua. João, Marta falou baixo, a voz embargada. Se eles me pegarem, você não pode reagir. É comigo, não com você. Olhei rápido para ela. Depois, voltei para a pista. Cala a boca, Marta. Agora você não está sozinha. O carro reapareceu pelo retrovisor, dessa vez mais agressivo. Vieram colados, farol alto, como se quisessem me cegar. Tapei os olhos com a aba da mão por um segundo, mas não tirei o pé. Na descida da serra, engatei freio motor e deixei o bruto embalar. O Scania desceu, roncando forte, quase voando, e a carreta balançava atrás, pedindo respeito. O carro tentou acompanhar, mas escorregou numa curva, quase bateu no barranco. Vi pelo retrovisor, quase vibrei. Viu? Falei, tentando esconder o medo. Aqui quem manda sou eu. Marta chorava, mas agora com outro brilho nos olhos, como se tivesse entendido que eu não ia largar dela. O rádio PX chiou alto, trazendo uma voz conhecida. Atenção, doutor. Quilômetro 160 tá complicado. Acidente feio, trânsito fechado. Meu coração gelou. Se a pista tivesse bloqueada, eu ficaria encurralado com o carro atrás. Olhei para o painel, para o retrovisor, para a chuva. Cada segundo parecia uma eternidade. Eu sabia que estava no fio da navalha, mas já tinha feito a escolha. E agora não tinha mais volta. A decisão era seguir em frente, custasse o que custasse. A serra parecia não ter fim. A chuva martelava o para-brisa. O limpador corria no limite e, mesmo assim, a visão era turva. O Scania rugia, cada marcha esticada no talo. A turbina assoviando alto. Eu sentia o caminhão pedindo respeito, mas não tinha escolha. Era correr ou ser engolido. O carro preto colou de novo. Veio pela esquerda, luz alta estourando direto nos meus olhos. Tapei a visão com a mão por um segundo, mas mantive o bruto na linha. Eles tentaram encostar, bater de leve na carreta. O tranco veio seco, o caminhão balançou como se fosse tombar. João! Marta gritou, agarrando no painel. Segurei firme, puxei no braço e o Scania respondeu. O peso da carga fez a traseira dançar, mas eu recuperei no grito. O coração disparado, o corpo inteiro em alerta. Mais 1 centímetro e a gente tinha virado. Eles recuaram, mas só para pegar embalo. Na curva seguinte, vieram de novo, dessa vez pela direita. Jogaram contra a cabine. O barulho do impacto ecoou, ferro contra ferro. Eu puxei pro acostamento, quase raspando no guardrail. Agora é só trocar a cueca, chofer, falei entre dentes, tentando aliviar o medo que queimava. O Scania gemeu, mas se manteve firme. O carro recuou outra vez. Era um jogo sujo. Não queriam bater de frente, queriam me desgastar, esperar eu errar. Respirei fundo, a mente acelerada. Cada curva era decisão de vida ou morte. Na descida da serra, soltei o freio e deixei o bruto embalar. O velocímetro subiu 110, 115. O carro tentou acompanhar, mas escorregou no asfalto encharcado. Vi pelo retrovisor quando quase perdeu a traseira. Apertei o volante, um alívio curto, mas não relaxei. Eles voltariam. Marta chorava, a voz falhando. Eles não vão desistir, João, eles não vão parar. Olhei firme para frente, o suor escorrendo no rosto apesar do frio. Então a gente também não vai. O Scania voava abaixo. Cada marcha engatada era um soco no destino. A estrada deslizava debaixo dos pneus, mas o caminhão se mantinha firme, como se soubesse que aquela não era só mais uma viagem. Na reta seguinte, o carro preto reapareceu. Acelerou, colou na traseira, tentou empurrar. O baque ressoou na cabine, a carreta balançou com força. Por um segundo, achei que fosse perder. Puxei para o meio da pista, engatei marcha pesada e o bruto respondeu.
O ronco ecoou como trovão e ganhei distância de novo. O coração batia no mesmo ritmo do motor. Eu sabia que não dava para aguentar aquilo para sempre. Uma hora o braço falha, a máquina falha e eles só precisavam de um erro. Marta me olhou, os olhos vermelhos, a voz trêmula. Por que você não me deixou, João? Isso não é teu problema. Olhei rápido para ela, depois voltei para a estrada. Porque já não é mais só sobre você, Marta. Agora é nós dois. E no fundo eu sabia, não importava o preço, eu não ia soltar. A chuva não dava trégua, o carro preto ainda vinha, insistente, sombra no retrovisor. A estrada seguia reta, interminável. E eu com o Scania roncando e o coração na boca entendi. Aquela fuga não era só no asfalto, era também dentro de mim. Eu não estava correndo só deles, estava correndo de tudo que tinha deixado para trás. E cada quilômetro mostrava que não dava mais para fugir. Quando finalmente deixei o carro preto para trás, parecia que meu corpo tinha rodado 1000 quilômetros sem parar. O braço doía de tanto segurar o volante, a lombar latejava e o coração continuava no ritmo de motor batido. O Scania ainda roncava forte, mas dentro da boleia só tinha silêncio e respiração pesada. Encostei num recuo de pista mal iluminado, desliguei o motor e fiquei parado. O zunido da chuva contra a lataria foi a única coisa que restou. Estiquei as mãos no volante, tentando aliviar a tensão, mas percebi que tremiam. Marta quebrou o silêncio com a voz embargada. João, me perdoa. Olhei de canto. Ela chorava de um jeito que parecia não ter mais força para esconder nada. As mãos cobriam o rosto, mas os soluços ecoavam dentro da cabine. Não é hora de pedir perdão, Marta. Falei baixo, sem força. É hora de pensar no que vem depois. Ela levantou os olhos vermelhos, desesperados. Você quase morreu por minha culpa. Se esse caminhão tivesse tombado... Balancei a cabeça. Cortei antes que ela terminasse. Mas não tombou. E se tô aqui, é porque ainda tinha braço e estrada para segurar. As palavras saíram firmes, mas por dentro eu sentia o contrário. O peso do risco ainda me esmagava. Fechei os olhos por alguns segundos. Vieram flashes rápidos, o carro batendo na lateral, a carreta balançando, o retrovisor cheio de faróis, o barulho do ferro contra ferro. Parecia que o corpo inteiro guardava o impacto. Quando abri os olhos, ela ainda me encarava, perdida. Eu não merecia essa chance, disse chorando mais. Talvez não, respondi seco. Mas chance não se merece, chance acontece. E quando acontece a gente segura. Ela virou para o vidro, a chuva escorrendo como se fosse continuação das lágrimas. Ficamos alguns minutos parados. Eu respirava fundo, tentando recuperar o controle. O braço latejava mais forte, percebi que tinha batido contra a porta na pancada. Estava inchando, mas ainda dava para segurar o volante. Caminhoneiro não tem luxo de escolher quando parar por dor. Aos poucos, a cabeça voltou a clarear. Liguei o motor de novo. O ronco do Scania me trouxe de volta para a estrada. A gente não pode ficar parado aqui, falei. Eles podem voltar. Marta assentiu, calada, mas o choro ainda vinha em ondas. Rodamos em silêncio por um bom tempo. O tapetão molhado refletia as luzes da cabine, e eu sentia a tensão se acumulando de novo. Não era só o perigo do carro preto, era a ferida antiga, agora aberta de vez. Marta virou devagar, a voz quebrada. Eu nunca devia ter te deixado, João. Eu me perdi no mundo e quando vi já era tarde. Olhei rápido para ela, depois voltei para a estrada. Você me deixou, Marta. Não adianta fingir que foi acidente. Você escolheu ir. Ela chorava mais forte, quase sem ar. Eu sei, e esse foi o maior erro da minha vida. As palavras bateram fundo, porque eu já tinha pensado nelas 1000 vezes, mas ouvir da boca dela era diferente. Uma parte de mim queria acreditar, a outra queria gritar que era tarde demais. E agora? Perguntei. Vai fugir de novo? Ela balançou a cabeça, firme entre lágrimas. Não, agora eu só quero sobreviver. A estrada seguia reta e dentro de mim a dor física se misturava com a dor que vinha do coração.
Cada quilômetro parecia me lembrar que, apesar de estar vivo, tinha deixado parte de mim naquele asfalto atrás. Não havia mais como fingir que a fuga não tinha deixado marcas. Eu carregava feridas no corpo e Marta carregava a culpa. E juntos, a gente ainda ia ter que carregar o peso do que vinha pela frente. A madrugada já tinha virado manhã quando vi a placa. Registro. 5 quilômetros. Meu corpo pedia descanso. O Scania roncava cansado e Marta mal conseguia disfarçar o nervosismo. Eu sabia que a gente precisava parar. Não dava mais para seguir na força do braço. Encostei no pátio de um posto grande, cheio de caminhão alinhado e cheiro de diesel no ar. O lugar era movimentado, mas eu escolhi de propósito. Quanto mais gente, menos chance de os homens do carro preto se arriscarem a aparecer. Marta olhou pela janela, como se procurasse algo. Depois murmurou: "Eu tenho uns parentes aqui. Talvez possam ajudar." Respirei fundo. "Parente, Marta? Você some da vida deles, igual sumiu da minha, e agora quer bater na porta pedindo socorro?" Ela ficou em silêncio, só baixou a cabeça, mas vi nos olhos dela que não tinha outra saída. Rodamos até uma rua estreita atrás do posto, casas simples, portões enferrujados. Encostei o caminhão, deixei o motor ligado. Marta desceu devagar, hesitante. Um homem de meia idade apareceu no portão. O olhar dele foi direto nela, desconfiado. "Marta?" perguntou como se não acreditasse. Ela forçou um sorriso. "É, tio, sou eu." O homem abriu o portão devagar, mas a expressão não suavizou. "O que você veio fazer aqui depois de tanto tempo?" Marta engoliu seco, os olhos marejados. "Eu preciso de ajuda." Fiquei parado na boleia, observando. Não quis me meter, mas dava para sentir o peso da desconfiança no ar. A família dela nunca tinha engolido a separação, e muito menos a vida que ela escolheu depois. Outro parente apareceu, uma senhora de cabelo grisalho, provavelmente tia dela. O rosto carregava surpresa misturada com desaprovação. "Você só lembra da gente quando não tem mais para onde correr, né, Marta?" Ela chorou ali mesmo na calçada. "Eu errei, mas por favor, me deixem entrar." O silêncio que seguiu foi cortado só pelo ronco do Scania. Eu apertava o volante, dividido entre descer e falar por ela ou deixar que enfrentasse sozinha. O tio suspirou, abriu o portão de vez. "Entra, mas não sei por quanto tempo." Marta me olhou como se pedisse permissão. Eu assenti com a cabeça. Ela atravessou o portão devagar. Os parentes a cercaram, ainda frios, mas sem expulsar. Eu fiquei no caminhão observando tudo pela janela. O peito apertava. O rádio PX chiou de repente. "Ô doutor, cuidado que tem carro estranho rondando o pátio aí em Registro. Parece que tão de tocaia." Meu sangue gelou. Olhei para os retrovisores, mas não vi nada. Mesmo assim, o aviso não podia ser ignorado. Buzinei curto. Marta se virou parada na porta da casa. "Fica aí com eles." Falei alto para ela ouvir. "A estrada agora é minha." Ela correu até o portão, os olhos cheios d'água. "João, não me deixa assim." A raiva e o amor se misturaram dentro de mim. Eu queria dizer que não ia deixar, mas também sabia que, se ficasse, eles iam achar a gente. E o alvo não era eu, era ela. Respirei fundo, olhei nos olhos dela. "Marta, eu já fiz minha parte. Agora é com você." Engatei a marcha. O Scania rugiu e saí dali com o coração pesado, como se tivesse largado parte de mim no portão daquela casa. No retrovisor, vi Marta parada, encolhida, sendo puxada para dentro pelos parentes desconfiados. A estrada me chamava de novo, mas dessa vez o ronco do motor não trouxe alívio. Só silêncio. Eu sabia que tinha deixado Marta em segurança, pelo menos por enquanto, mas também sabia que os homens do carro preto não desistiriam fácil. E no fundo, uma voz dentro de mim repetia: essa história ainda não acabou. O motor do Scania ainda vibrava baixo quando voltei a encostar perto da casa dos parentes dela. O céu já clareava, mas a chuva insistia em pingar, fina, só para lembrar que a noite tinha sido longa demais. Eu sabia que não podia ficar. O rádio tinha avisado sobre carro suspeito rondando, e a estrada chamava.
Mas antes de ir, eu precisava falar com ela. Marta saiu pelo portão devagar, os olhos cansados, como quem já tinha chorado mais do que deveria. Os parentes a observavam da varanda, desconfiados, sem disfarçar. Eu desci da boleia, encontrei com ela no meio da calçada. O silêncio pesava. João, a voz dela saiu baixa, quase um sussurro. Eu não sei nem por onde começar. Cruzei os braços, respirei fundo. Então começa entendendo uma coisa. Eu não posso viver tua vida, Marta. Ela abaixou a cabeça, apertando as mãos. Eu sei. Só queria que fosse diferente. O vento frio atravessou a rua, trazendo cheiro de terra molhada. Eu olhei para os olhos dela, vi uma mistura de arrependimento e esperança. Era como se ela quisesse segurar no passado, mas também soubesse que já não cabia mais. Eu fiz minha escolha lá atrás, quando fiquei na estrada. Continuei. Você fez a sua quando foi embora. Agora cada um tem que segurar o peso das decisões que tomou. Ela engoliu seco, os olhos marejados. E mesmo assim, você voltou quando eu precisei. Voltei porque sou assim. Caminhoneiro não abandona a carga no meio da pista. Falei duro, mas o coração amolecia por dentro. Só que você precisa aprender a se guiar sozinha. Eu não posso estar em todo quilômetro da tua vida. O silêncio que veio depois pareceu eterno. O barulho da chuva batendo nas telhas ao redor foi a trilha da nossa despedida. Marta respirou fundo, como quem junta coragem. Eu entendo, João. Não vou pedir mais nada. Só queria que você soubesse que, mesmo depois de tudo, nunca consegui te esquecer. Meu peito apertou. Eu podia ter dito que também nunca esqueci, mas não falei. Orgulho, talvez. Ou medo. Só consegui responder. A estrada não para, Marta. E eu também não. Ela deu um meio sorriso triste, mas sincero. Vai, faz o que você sabe fazer. Mas se um dia a vida te trouxer de volta para mim, eu vou estar esperando. Não respondi. Dei um passo para trás. Subi de novo na boleia. O Scania roncou forte, preenchendo o vazio das palavras que ficaram presas. Pelo retrovisor, vi Marta parada na calçada, pequena, perdida, mas com aquele olhar que deixava no ar a possibilidade de um recomeço. Apertei o volante. O coração doía, mas a estrada chamava. A gente tinha dito adeus, só que no fundo eu sabia. Não era um fim definitivo. Era só o adeus possível. E a vida, assim como a BR, sempre guarda um retorno mais adiante. O Scania voltou a roncar sozinho. A boleia, que há poucas horas estava cheia de lembranças e confissões, agora respirava silêncio. Só o som constante do motor e o barulho da chuva leve contra a lataria me faziam companhia. A estrada se abriu diante de mim, reta, comprida, e foi como se dissesse: agora é só você e eu, João. Seguir sozinho sempre foi parte da vida de caminhoneiro. Mas depois daquela noite, a solidão parecia mais densa, quase palpável. Olhei para o banco do carona. Ainda tinha o cheiro do perfume barato de Marta, misturado ao diesel e ao couro do estofado. Aquilo me pegou de jeito. Era como se a ausência dela fosse mais forte que a presença. Engatei marcha, deixei o bruto embalar. Cada curva trazia um pensamento, cada quilômetro uma lembrança. A mente insistia em voltar. Marta no portão, os olhos pedindo desculpa, a voz tremendo quando disse que nunca me esqueceu. Eu sabia que precisava deixar aquilo para trás, mas coração não entende de lógica. No rádio PX, a galera comentava sobre trânsito, sobre carga boa, sobre preço do diesel. Eu desliguei, não queria distração. Precisava do silêncio. E foi nesse silêncio que a clareza começou a nascer. A estrada, de repente, parecia mais simbólica do que nunca. Cada trecho molhado era como cicatriz, lembrando que tudo o que aconteceu tinha deixado marca, e que algumas marcas não saem, mesmo depois de muitos quilômetros. O corpo ainda doía. O braço, principalmente, latejava com a lembrança da pancada na briga com o carro preto. Mas a dor física era pequena perto da dor que vinha de dentro. O coração ainda pesava, dividido entre orgulho e saudade. Respirei fundo, deixei o Scania cantar alto na subida.
Senti que precisava daquele esforço, daquela vibração do motor enchendo a cabine, como se o caminhão me lembrasse que eu ainda estava vivo, que apesar do que ficou para trás, a estrada continuava. Mais adiante o céu abriu um pouco. O sol tímido rasgou as nuvens e iluminou o tapetão molhado, fazendo o asfalto brilhar. Aquela luz parecia recado. Toda tempestade passa, mesmo quando parece eterna. Parei num ponto de apoio, desci devagar, senti o vento no rosto. O cheiro de terra molhada, misturado com diesel, encheu meu peito. Caminhoneiro aprende a reconhecer sinais da estrada, e eu sabia que aquele era o sinal de que o pior tinha ficado atrás. Voltei para a boleia, passei a mão no volante. "Bora, velho companheiro", murmurei. "Só nós dois de novo." E assim segui. O silêncio ainda doía, mas já não era inimigo. Agora era espaço para pensar, para lembrar e talvez para começar a esquecer. A estrada seguia reta, infinita, e eu junto dela. Sozinho, sim, mas com a clareza de que algumas viagens a gente tem que fazer assim mesmo, só com o caminhão e com a própria consciência. E no fundo eu sabia, a solidão da estrada sempre traz resposta. Só precisa ter coragem de ouvir. A BR se estendia diante de mim, reta, infinita, como se não tivesse começo nem fim. O ronco do Scania era constante, um som que embalava o pensamento. Olhei rápido para o retrovisor e vi só a estrada molhada ficando para trás. Nada de faróis perseguindo, nada de sombra rondando, só o vazio. Mas no fundo, aquele retrovisor refletia mais que o asfalto. Refletia minha vida, amor, perdas, escolhas. Tudo vinha à tona enquanto os quilômetros passavam. Eu já tinha rodado tanto, atravessado estados, serras e fronteiras, e mesmo assim, parecia que a viagem mais difícil ainda era essa, encarar o que ficou para trás. Marta apareceu na memória como fantasma. O sorriso dela na boleia anos atrás, a decisão de ir embora, e agora, a volta desesperada pedindo socorro. Era como se a estrada tivesse me devolvido aquilo que eu passei a vida tentando esquecer. E eu entendi. Não importa o quanto a gente tente, tem coisas que a vida sempre dá um jeito de jogar no nosso caminho de novo. Respirei fundo, passei a mão no volante. "A estrada é danada, companheiro." Falei baixo, como se o caminhão fosse gente. "Sempre bota a prova no caminho." O silêncio dentro da cabine agora era mais leve, mas ainda cheio de lembrança. Cada curva me lembrava de uma escolha. Teve vez que eu podia ter parado, ficado em casa, tentado salvar meu casamento. Mas eu escolhi a estrada. E como todo caminhoneiro sabe, estrada não dá volta. Olhei de novo o retrovisor. O que eu via não era só a pista molhada, era também cada decisão que tomei. A vida, igual estrada, não tem garantia. Um buraco mal visto, uma curva mal feita e tudo pode acabar. Mas enquanto tem motor roncando, a gente segue. As reflexões vinham em ondas. Lembrei da vez que quase perdi a carreta na Serra de Juiz de Fora. Lembrei da noite em que vi minha filha nascer por chamada de vídeo, preso num engarrafamento em São Paulo. Lembrei também de cada vez que parei em posto vazio e pensei, será que vale a pena? E agora, depois de tudo que aconteceu com Marta, eu sabia que a resposta não era simples. Vale a pena? Talvez não sempre. Mas é a vida que eu escolhi. A estrada é metáfora da vida, pensei. Sempre em movimento, nunca parada. Às vezes reta, às vezes cheia de curva, às vezes segura, às vezes traiçoeira. Não dá para prever tudo. Não dá para controlar. A gente só segura firme no volante e confia que vai chegar. No rádio PX alguém chamou. "João Batista, tá na escuta?" Peguei o microfone. "Tô sim, fala. Vi teu bruto passando. Tá sozinho, né?" Sorri de canto. "Sempre estive, meu amigo. Só muda o peso que a gente carrega." Desliguei, deixei o silêncio voltar. A verdade é que sozinho eu não tava. Tinha os fantasmas, as memórias e cada escolha que vinha colada na rabeta do Scania. Quando o sol rompeu de vez as nuvens e iluminou o asfalto, senti um alívio estranho.
Era como se a estrada tivesse me lembrado que, apesar de tudo, eu ainda estava aqui, vivo, rodando, seguindo em frente. Olhei mais uma vez para o retrovisor. Tudo que ficou lá atrás era pesado, mas também era parte de mim. E percebi que talvez seja isso. A gente não esquece, só aprende a carregar. Engatei marcha, deixei o bruto cantar. A estrada seguia. E eu também. O Scania cinza nardo seguia firme, mastigando quilômetro após quilômetro. O ronco grave do motor era constante, quase como um coração batendo dentro da boleia. A estrada molhada começava a secar. O sol rasgava as nuvens e deixava aquele brilho no asfalto que sempre me lembrava de recomeço. Olhei para o retrovisor. Nada além de pista ficando para trás. Nenhum carro preto, nenhuma sombra. Só a estrada vazia, como se dissesse, o pior já passou. Mas dentro de mim eu sabia que algumas perseguições a gente nunca despista de verdade. Elas seguem na memória, como rastro de pneu marcado no tapetão. Marta ficou em registro, talvez segura, talvez não. Eu não tinha como saber, mas a decisão já não era minha. Pela primeira vez em muito tempo, entendi que amar não é só proteger. Às vezes, é soltar o volante e deixar que o outro encontre seu próprio caminho, mesmo que seja longe da gente. O vento entrou pela janela. Trouxe cheiro de eucalipto e terra molhada. Fechei os olhos por um segundo. Senti o frescor batendo no rosto. Ali, naquela mistura de liberdade e solidão, percebi que a estrada sempre ensinou mais do que eu queria admitir. Quantas vezes eu tentei segurar tudo? A família, o casamento, os sonhos, as contas, as cargas pesadas. Sempre com as duas mãos firmes no volante, achando que o controle era meu. Mas a verdade é que estrada nenhuma pertence ao caminhoneiro. A gente só passa. Quem manda é o destino. Engatei marcha, deixei o bruto cantar mais alto. O velocímetro subiu devagar, e cada giro era como um lembrete. Não importa o peso, sempre dá para seguir adiante. Pensei em Marta. Nos olhos dela, quando disse que nunca me esqueceu. Aquilo doeu, mas também trouxe paz, porque no fundo, eu também nunca a esqueci. Só que agora entendia. Algumas histórias não precisam de final feliz. Precisam apenas de um fim possível. A BR se abriu numa reta longa, cercada de mato verde e céu clareando. Eu sorri sozinho, porque apesar da dor, eu ainda tinha o que sempre me salvou. Estrada. O tapetão diante de mim era promessa de novos começos, novos encontros, novas cargas. No rádio PX, a voz de um colega que eu nem conhecia. Ô doutor, firme na boleia? Peguei o microfone. Firme e forte. A viagem continua. Desliguei, deixei o silêncio voltar. Não era solidão, não mais. Era clareza. O Scania comigo, o asfalto à frente e o coração aprendendo que, às vezes, amar é deixar ir. Segui viagem sem pressa, mas sem parar, porque a estrada não espera. E porque, no fundo, eu sabia. Enquanto o Scania roncar, eu nunca vou estar sozinho. O asfalto seguia, e eu também. No fim das contas, a estrada me ensinou uma lição que nenhuma curva perigosa ou serra molhada conseguiu. Amar não é segurar o volante com força até perder o braço. É saber a hora de soltar, deixar o outro seguir o próprio rumo, mesmo que isso doa mais do que qualquer pancada no asfalto. A vida, assim como a BR-116, nunca para. E o que fica para trás não é perda, é aprendizado. Rapaziada, se essa viagem mexeu com você, se em algum momento você se viu dentro dessa boleia comigo, então faz o seguinte: mete o dedo no like, compartilha essa história e comenta aí embaixo. Quero saber de qual pedaço do tapetão você está assistindo e o que essa reflexão trouxe para o seu coração. Aqui não é só um canal. É uma família de brutos que cresce a cada história, cada lembrança, cada km rodado junto. E se você quer continuar viajando comigo nessas narrativas cheias de verdade, aperta o botão de inscrever-se e engata o sininho. Porque cada nova história é um pedaço da estrada que a gente descobre junto.
Agora me diz, se a vida colocasse você numa encruzilhada entre o amor e a liberdade, teria coragem de soltar o volante?